dia, dona Iris. Vamos chegando, pessoal. João Caldeiro tá aí. Iris, João. Muito bem, vamos lá. O pessoal tá chegando aí. Felipe. Opa, Felipe pediu. Aqui. Felipe Bonfim. Peraí, não é Felipe, é Luiz Felipe Bonfim Borrosa aqui. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui, peraí. Lucas. Vamos lá, vamos chegando. É isso aí, povão. Ana Júlia. Evelyn Monteiro. Presente. Francisco Melchior é o Luiz. Felipe Torres Melchior tá aqui. Isa Yumi Isabela. Bruna Salles. Vamos lá, tá chegando, pessoal. Falta uma galerinha ainda, deixa eu só esperar mais um pouquinho. Vitória. Muito bem. Eu vou dar mais um tempinho e a gente já começa, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Hein? Vai, João Caldeiro. Pode zoar, vai. Eu sei que você tá esperando pra zoar. Pode Não zoar. tô bem, não tô bem. Lucas. Coringas do Diniz. Oh, eu sei que vocês estão querendo zoar, mas, velho, ainda bem que eu não vi o jogo, eu tava trabalhando, cara. Maria Clara. Desclassificado. Eu tava trabalhando, ainda bem pra não passar raiva com aquela coisa de louco, velho. Não, não, eu nem fico mais tão nervoso, cara. O São Paulo já tá tão desse nível assim que a gente já se acostumou. Qual que é a certeza que tem no ano? No final do ano tem Papai Noel e tem durante o ano humilhação São Paulina. Maria Eduarda. Não, entrar no campeonato, voltar da pandemia para classificar o Corinthians e depois ser desclassificado pela humilhação é a apoteose do time porcaria, do time lixo que é o São Paulo hoje. Fazia o quê, né? Hoje, Normal, normal. aula sem gracinha, Lucas. Hoje, Lucas, não tem jeito, velho. Mas hoje é. Eduardo e a Gabi tá aqui comigo. Ah, tá. Peraí, deixa eu anotar então. Gabriela Martins dos Santos. Tá bom. Fazendo aglomeração clandestina na casa da Raíssa. Ah, o cara só foi treinar, né? Não foi treinar quem? O cara que fez os gols lá, como é que chama? Esqueci o nome dele. Bom, enfim. O bom é que, eu não sei, mas eu acho que já devia mandar esse técnico embora. Rua. Esse esquema de jogo do cara não dá certo. Esse Diniz aí, cara, o esquema dele não vira nada, isso aí não. Ó, já toca embora esse cara, já pega um técnico bom. Porque, ó, time tem. Só não tem estilo de jogo, porque time São Paulo tem. O Rogério Ceni pra reerguer. Ah, então, mas ixi, já o Rogério Ceni não vem, não. Ele vai ficar lá quietinho onde ele tá, lá no Fortaleza, que ele tá bem. Pessoal, ó, o Leão, será que o João Caldeira colocou? Será que o Leão técnico ele quis dizer? Não sei, pode ser. Não sei. Não, o Mirassol. Hã? O Leão é o mascote do Mirassol. Ah, tá, pode crer, tá colocando uma zoeira. Bom, enfim, eu espero que aquele Diniz vaze logo, porque eu nunca fui com a cara desse cara, não. Só que ele vai ficar. A Será? diretoria falou que ele vai continuar. Aí, tá pronto. Vai continuar, nós vamos continuar na belezinha que nós estamos até sei lá quando.
Muito bem, pessoal. O Deu. brasileiro tem dono já. O brasileiro é do Flamengo, certeza. Não é por nada não, cara. Você tá confiante com São Paulo, ô Lucas? Não sofre não, velho. Deixa eu- Nossa, eu tô sonhando mesmo. Não sofre não. Deixa eu te dar uma dica aí. Não sofre não. São Paulo vai mais uma vez tentar no máximo uma vaguinha na Libertadores e olha lá. Olha lá. Não sei não, nem se dá. Porque do jeito que vai, nem Mirassol desfalcado de 18 jogadores deu para nós ganhar. Vai, pelo amor de Deus. Gente, então tá bom. Deixa eu só conferir aqui, ó, as presenças antes da gente começar e chega de futebol. Aqui, ó, Cauã Maciel não tá com a gente ainda. A Lívia ainda não tá com a gente. O Luiz Miguel. Daniel Alves tem que aposentar. Não. Então ele ainda tem mais uma lenha para queimar. O Daniel Alves não é tão ruim assim, tá? Eu acho que tá sem gestão. O time, se jogar direito, ele vai jogar bem. E o Luiz. Professor, Oi, fala, a senhor. Lívia foi no médico, tá? A Lívia foi no médico? Tá bom. A Lívia foi no médico. Beleza. Isso. Então tá aí. Os três que não estão por enquanto é Cauã, Lívia e Luiz Miguel. Caso algum deles entre, eu marco, eu tô deixando em branco aí. Pessoal, vamos lá, vamos trabalhar. Semana passada vocês fizeram uma redação e agora a gente está começando o caderno 7. E foi ontem, eu tive que pedir ajuda para a escola, porque o site estava com uns probleminhas para baixar esse livro, mas no final deu certo, eu consegui baixar para a gente dar continuidade. O Lucas está perguntando se eu já busquei as redações, eu vou lá. Eu tive um pedido de espera, acho que foi da Vitória, não me lembro, no meu celular, e aí provavelmente eu devo ir lá hoje ou amanhã para ver se eu consigo pegar todas tanto a crônica quanto o conto. Mas então, pessoal, deixa eu só deixar uma coisa clara. Vocês vão me ajudar. Quando acabam as provas de vocês estão fazendo? Só para me ajudar aí. Quando acaba? A Maria Clara falando que não deu para levar. Porque provavelmente, logo. Aí, ó, se acaba sexta-feira, pessoal, é mais ou menos por aí, na semana seguinte, que a Adriana vai me pedir para soltar a nota, para fechar o segundo bimestre. Porque aí os professores já vão estar corrigindo, né? E vão dançando a nota para ela, então ela vai fechar. Então, pessoal, até o começo, ó, é só até hoje para entregar o conto. Eu posso até abrir para vocês entregarem na semana que vem, mas precisava ser no começo da semana, pessoal. Por quê? Porque assim eu consigo corrigir antes que a Adriana fica doida e me liga falando, cadê tuas notas que eu preciso fechar? Porque ela provavelmente ela vai fechar o segundo bimestre na segunda semana de agosto. E eu preciso, vocês me ajudam aí, eu preciso de tempo para corrigir. Então, me ajuda aí, eu preciso desse tempo, significa que eu tenho que sentar e corrigir. Então, no máximo, no começo da semana que vem, segunda-feira, terça, vocês levarem tudo lá para eu poder pegar. E aí, na quinta-feira que vem, a gente volta a falar, ó, gente, ó, quem me entregou foram esses, e quem não entregou, eu tô lançando zero, sabe? Semana que vem vai ser esse papo meio brabo pra gente ter aí. Por quê? Porque assim eu consigo garantir que todo mundo teve o tempo correto, que todo mundo foi avisado, né? Só quem não tá aqui é o Cauã, vocês, por favor, o Cauã, a Lívia e o Luiz, passem um recado para eles. Ó, o Eduardo quer pelo menos o conto e a crônica. Comecei, Lucas, ainda não terminei. O conto e a crônica para a semana que vem, para ninguém ficar sem nota e ter que ficar de recuperação porque não fez. Por favor, me ajuda aí. Até o comecinho da semana que vem, ou se bobear hoje ou amanhã, leva lá na escola, porque assim na quinta-feira que vem eu já consigo falar, pessoal, tá tudo aqui, ó, tá fulano, tá tudo aqui, não tá faltando ninguém, beleza, eu posso corrigir e entregar para Adriana. Fechou. A gente mata o segundo bimestre com essas duas redações. Então, me ajuda aí. Fica dado esse recado importante. Por favor, entrega, conto e crônica ou nessa semana, ou no máximo segunda ou terça-feira da semana que vem. No máximo. Tudo bem? Beleza, tá feito o recado. Agora, vamos dar continuidade. A gente vai dar uma enveredada por dois tipos de texto, dois gêneros textuais que não são muito comuns de vestibular não, tá? Esses são dois gêneros textuais que vocês vão conhecer e passar por eles, tá? Porque eles não vão ser tão úteis para vocês agora. O segundo, de divulgação científica, pode ser que seja no futuro.
mas não tanto agora para o vestibular. Vamos lá. Olha o caderno de vocês, se vocês não estão com ele na mão, não tem problema, eu estou apresentando ele aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Os 3 módulos que vocês farão comigo nesse mês, né? Essas 3 semanas que seguem são, primeiro, os de hoje, o texto enciclopédico e texto de divulgação científica. Hoje nós vamos ver esses 2. Depois, na semana que vem, a gente vai falar de resumo. Esse é interessante. Eu já vi cair resumo em vestibulares como na Universidade Estadual de Londrina. Cai resumo lá, então é bom que você saiba, precisa conhecer. Quem quiser prestar Londrina, Maringá, esses vestibulares lá do Paraná gostam e a Unicamp também gosta um pouco do resumo. E depois a gente vai fazer uma produção de novo, daqui 3 semanas. Muito bem, esse vai ser o caderno 7. Vocês vão pegar na escola. Eu vi pelo menos eu vi um recado da Adriana que está disponível lá para vocês pegarem. Talvez até já tenham pegado. Muito bem, pessoal. Então vamos começar. O que é um texto enciclopédico, né? Aí eu vou perguntar para vocês. Gente, pode ser... Deixa eu colocar minha cara grande aqui para falar com vocês. Estou gravando aula? Peraí, deixa eu só ver se eu estou gravando. Estou. Agora, quando a gente está dando aula ao vivo, a gente tem que colocar... Estou gravando. Tem que colocar aula para gravar, porque caso quem perca, né? Que no caso a Lívia, por exemplo, ela está no médico, depois ela pode solicitar, ela pode ir lá vai estar no Google, no YouTube para assistir essa aula ao vivo, ela vai estar gravada e vai estar lá. Então tá aí, pessoal, vamos lá. Quem de vocês já manuseou uma enciclopédia? Quando eu tinha a idade de vocês, tinha um conjunto de livros famoso chamado Barça, que era a maior enciclopédia. Olha só, vai me chamar de velho. Mas, infelizmente, naquela época não tinha internet, pelo menos ainda existia, mas ela não era como ela é hoje, tá? A internet era bem diferente. A internet, quando eu tinha, um pouco menos, quando eu estava no ensino fundamental, quando eu tinha aula com a dona Piva, nossa, olha só, quantas vezes que eu não fui fazer trabalho da dona Piva num lugar aqui da cidade chamado Centro Cultural, talvez vocês nem saibam onde é. Que antigamente não tinha ninguém, por exemplo, só tinha essa enciclopédia Barça quem era rico, quem tinha grana, porque ela custava muito dinheiro. Era uma série de livros vermelhos grandões, tinha assim, da série da letra A até Z. Então era assim, 12 livros na versão pequena e 20 livros grandes, assim, parecendo uma Bíblia, com a versão grande. A pessoa tinha gente que fazia consórcio, passava, comprava, pagava em 10 vezes essa Barça, que custava um dinheirão. Então era assim para fazer trabalho da dona Piva. Estou tentando ver como é que vocês se sentem, porque eu passei pelo igual vocês, tá? Teve vários professores que foram professores de vocês que foram meus também. A dona Piva é uma delas. Gostava muito dela, ainda gosto dela muito. Ela dava o trabalho assim, tipo, sei lá, desculpa, ó o Luiz Miguel chegando. Ela pegava e falava assim, faça um trabalho, sei lá, sobre a célula. Aí você ia lá no Centro Cultural, procurava naquele livro gigante, naquele livro vermelho da Barça, célula. Aí a gente copiava o verbete, né? O que é um verbete, gente? É esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele vem igual num dicionário, ele vem a palavra em negrito e depois a explicação. Aqui no caso, botânica, gênero de árvores, arbustos, que é aquásia, né? O que é aquásia? Isso aqui é um verbete, ó. Um verbete ele vem em dicionários, que vem uma palavra em negrito e a explicação dela dá o significado, ou numa enciclopédia, que é um verbete, olha aqui, que é a palavra em negrito e a explicação do que ela é. E o que a gente fazia para fazer o trabalho da dona Piva? A gente pegava o verbete, vamos supor que o trabalho fosse célula, pegava o verbete da célula gigante, copiava tudo, estudava e apresentava para ela. Esse era o nosso trabalho. E como eu não tinha, ou você tinha um amigo rico, que tinha Barça, ia na casa dele, que eu confesso para vocês que eu não tinha Barça, não. Ou você ia no Centro Cultural, que lá tinha 1, 2, 3 Barças disponíveis para a pessoa ir lá trabalhar e fazer pesquisa. Esse era o nosso jeito. Isso era o nosso jeito de ver uma enciclopédia. Hoje é diferente. Hoje nós temos uma grande enciclopédia virtual que todo mundo acaba usando. Qual o nome dela, pessoal? A maior enciclopédia virtual que existe na atualidade é? Wikipédia? Exatamente, a Wikipédia. A Wikipédia é uma enciclopédia, na verdade, virtual, que ela não é feita em verbetes, ela já não está mais em verbete, não é igual ao dicionário, né, que você tem um verbete escrito.
ela é feita num hipertexto, é um jeito diferente. Só que só um recado para vocês. A Wikipédia não é uma fonte confiável tanto assim, cuidado. Por quê? Porque a Wikipédia é uma internet 2.0. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um sistema que você pode entrar e modificar. As pessoas podem atuar. Então, como você pode entrar e modificar, não é considerado pela academia. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão aprender bem o que é isso. Por enquanto, não. Quando alguém pede um trabalho, você vai na Wikipédia e acaba dando certo. Mas quando você for fazer um trabalho lá na sua faculdade, se você tiver que fazer citação, eles não vão aceitar trabalho da Wikipédia, não. Você vai ter que fazer trabalho baseado em textos de artigos periódicos que são publicados em revistas e que são digitalizados em PDF. Aí dá. Mas no Wikipédia não. Mas para vocês que estão no ensino médio, ainda é aceitável. Então, se o Elhão pede um trabalho para vocês prepararem, sei lá, para fazer um seminário para ele sobre, sei lá, sobre os pré-socráticos lá, os filósofos, você vai lá na Wikipédia e acha muita coisa interessante, muita coisa boa. Porque nem todo mundo perde tempo para ir lá colocando besteira na Wikipédia. A maioria das pessoas colocam coisa lá que são coisas sérias, coisas boas. Mas tá vendo? Olha a diferença. Um texto enciclopédico da minha época, que era um livro físico, e agora um texto enciclopédico, que é a Wikipédia, entre outros. Tem outras formas que você vê. Mas agora, para que serve isso? Para que serve um texto enciclopédico, gente? Para catalogar conhecimento. É uma forma que desde a antiguidade as pessoas que tinham a intenção de, e se a gente pudesse colocar tudo o que se sabe no mundo em um lugar só? É meio pretensioso, mas era o que tinha. Tentar colocar tudo o que se sabe no mundo em um lugar só era uma enciclopédia. Então essa é a intenção. Olha aqui no texto, olha aqui, ó. Você tem, ó, nada mais do que, ó, o antigo desejo de reunir tudo, ó, aquilo que o homem acumulou de conhecimentos pelos milênios, tudo num lugar só. E aí nasceram as enciclopédias, em ordem alfabética, porque todo verbete, tanto num dicionário quanto numa enciclopédia, para ser organizado e ser possível de ser achado, optou-se por colocar a ordem alfabética para você. Qualquer palavra que você queira procurar, sei lá, você pode escolher qualquer coisa. Eu vou escolher a palavra, sei lá, o pteridófitas. Vamos lá procurar pteridófitas, vai na letra P, tá lá, explica, sei lá, tipo de planta, eu não sei, tem que perguntar pro Pierre o que é, mas eu não sei. O tipo de planta, eu lembro pouco dessas coisas, de pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, blá blá blá, não lembro muito bem. Mas tá aí, você vai na letra P e acha, por isso que ela é em ordem alfabética, para que esse seja minimamente organizado, já que tinha tanta coisa, era o desejo de colocar tudo num lugar só. Se você não tem organização, vira bagunça, ninguém acha nada. Ordem alfabética. Então tá aí, assim nasceu as enciclopédicas, tá? Esse é um gênero textual que eu tenho certeza absoluta que não vai estar num vestibular de vocês para vocês escreverem. Aliás, não vai. Vai sim, uma vez caiu. Cara, faz uns 6 ou 7 anos, caiu num vestibular da Unicamp uma redação que pedia para o cara escrever um verbete enciclopédia sobre o conceito da nuvem. Olha só, eu lembrei agora, verdade. Faz muito tempo, acho que faz mais de 6, 7 anos, faz uns 10 anos. Porque era um aluno que chamava, que ele prestou e me falou que caiu, esqueci o nome dele, um grandão que estudava lá no SESI e mudou para o COP. Gente, faz tempo, isso faz uns 10 anos. Vocês sabem essa nuvem que a gente manda as informações? Essa nuvem que a gente manda, por exemplo, se você tem um e-mail, ou se você tem o teu celular e ele vai armazenando tuas fotos na nuvem, ou esse drive que a gente usa, essa nuvem aí, ele pedia exatamente isso naquele vestibular da Unicamp. Ele falou, construa um verbete enciclopédico que explica o que é a nuvem. Vocês saberiam fazer, pessoal? Será que vocês conseguiriam explicar? Alguém sabe o que é essa nuvem? Eu não teria a mínima noção de como fazer isso. Naquele caso, o meu aluno, esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro, ele até conseguiu fazer bem, porque ele entendia um pouco de informática, mas eu explico para vocês o que é, do meu jeito, né? Não sou especialista. Essa nuvem, quando você interliga todos os computadores e todos os servidores do planeta, é claro que você tem uma interligação de espaços. Então, por exemplo, você tem
o meu computador junto com o computador de vocês, com o meu celular, o celular de todo mundo, tudo interligado. Isso fica tudo interligado, então existe uma parte das armazenamentos das coisas que é próprio seu e uma parte que é compartilhada. Esta parte que é compartilhada, ela é pública, ela é de todos. Então esse de todos, ele pode ser que seja usado para outros. Por exemplo, se eu tenho um programa, um aplicativo no meu celular e você pede para baixar esse aplicativo em outro lugar, o sistema vai lá e rastreia e pode ser que ele retire informações do meu próprio aplicativo para passar para você, porque tem uma parte do meu celular que ela é disponível para todos que está na rede. Isso é a nuvem. Então, se todo mundo junto, ligado, vira um espaço imenso, imenso de informações que as pessoas podem simplesmente acessar. Por exemplo, você não precisa mais guardar as suas informações no teu HD do teu celular. Você faz o quê? Você vai lá e coloca no Drive, no OneDrive, que é na nuvem, você acessa, baixa na hora que você quer e deixa lá. Isso significa que está num lugar, não é bem suspenso. A gente fala nuvem por uma questão metafórica, não fica no ar. Fica nas ondas eletromagnéticas e fibras ópticas que estão por aí. É isso que é a nuvem, esse é o conceito. E lá no vestibular da Unicamp, esse aluno, ele teve que fazer um verbete de enciclopédia explicando. Então, olha só, nunca subestime a Unicamp, elas podem pedir qualquer coisa, eles não têm gênero predestinado. Então, se cair um verbete de enciclopédia, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer a palavra, no caso aqui ele teve que escrever nuvem e depois colocar substantivo feminino, aqui no caso é substantivo, depois esse botânica, a área, aí ele colocou a explicação. Então, mesmo que ele não tenha colocado, sei lá, ele deve ter colocado tecnologia, alguma coisa assim, ele foi lá explicar. A nuvem é um conceito utilizado para explicar a interligação, sei lá como é que ele fez. Pode ser que caia outra coisa para vocês, tá? Pode ser que caia um verbete de enciclopédia que não pede para explicar nuvem, mas vamos supor que pede para explicar, não sei, uma palavra do nada, deixa eu pensar. Pede para explicar a palavra preconceito. Como é que você explicaria preconceito? Colocaria substantivo masculino, aí eu colocaria ato de animosidade para com a situação diferente do destinatário, sei lá, eu inventaria aí. Como é que eu definiria uma palavra preconceito? Nossa, seria difícil também, hein? Não é fácil definir preconceito, igual você define, sei lá, copo. Copo é utensílio doméstico utilizado para armazenar líquidos e afins, que pode ser feito de plástico, vidro, entendeu? Seria muito mais fácil você fazer uma enciclopédia, um verbete de enciclopédia sobre copo, não sobre preconceito, né? Mas eu tenho certeza que se algum vestibular pedir, ele não vai te dar uma coisa fácil, que não é um copo, não. Ele vai te dar alguma coisa para você pensar, alguma coisa mais forte. Bom, tá aí, não tem muito o que falar sobre verbete, sobre texto enciclopédico, é isso. Agora a gente tem outro para falar hoje. A gente não vai falar só sobre o texto enciclopédico, não. A gente vai falar agora, e só para reforçar, né, os verbetes são feitos em ordem alfabética e geralmente eles fazem isso para ter mais ação. E a linguagem, o que significa ter linguagem denotativa, gente? Vamos só lembrar, de denotativo é o oposto de conotativo. Conotativo é aquele sentido figurado, aquela coisa que você usa na gíria, você usa no sentido que não é o próprio da palavra, você usa um sentido que é figurativo, é um sentido não real. E numa enciclopédia não tem nada disso. Tudo que uma enciclopédia mais tem é sentido denotativo, ou seja, a explicação exatamente do que é as palavras. Se você tem uma palavra que pode ser usada em um sentido conotativo, não está na enciclopédia. Está no dicionário, mas não está na enciclopédia. Muito bem, agora a gente vai falar de um outro estilo, que é o texto de divulgação científica. Gente, primeiro, eu preciso aproximar vocês disso. O que é divulgação científica? Da onde vem isso? Primeiro, que já está longe do nível de vocês. Vocês estão no ensino médio. A divulgação científica não sai do ensino médio. A divulgação científica sai do nível superior. Então, quem faz divulgação científica é quem já está na universidade. Vai lá, você faz a sua graduação. Vamos supor que você escolha fazer uma faculdade. Deixa eu escolher uma faculdade qualquer. Você faz biologia. Faz um curso de biologia, igual o Pierre fez lá no IBIUS, lá onde eu estudei. Ele estudou no mesmo lugar que eu. Pronto. Você lá fez o seu curso de biologia ali no IBIUS. E aí você vai decidir que você, a hora que acabou o curso, eu vou trabalhar ou eu vou seguir a carreira acadêmica, né? Aí você faz, vou seguir a carreira acadêmica.
eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Foi o que eu fiz também, o PR também. Acho que são os... Eu não sei se os outros professores também têm mestrado, eu sei que o PR tem mestrado e eu tenho mestrado também. Esses professores novos eu não sei, se o Denis tem, se o Marcelo, o Will, eu não conheço, o pessoal mais novo. Não sei, o João Paulo Chinagal acho que tem também mestrado. Aí você decide fazer pesquisa, pessoal. Mestrado, na verdade, mestrado, doutorado, é tudo pesquisa. Aí você vai lá, pesquisa, descobre um monte de coisa, testa e faz um monte. Pronto. Aí depois, na hora que você acaba a tua pesquisa, você não pode guardar para você. Porque senão você não fez nada. Se você pesquisou, guardou tudo para você não ajudou em nada. Se o que você descobriu, se o conhecimento que você gerou morrer com você, você atrapalhou em vez de ajudar. Você gastou dinheiro público, né? Porque você tem aula, tem coisas que você usou, os utensílios que você usou, material, fez a tua pesquisa e não fez nada com isso. Então, para que você consiga devolver isso para a sociedade, você às vezes pode ter pegado uma bolsa de estudo, né, recebido para pesquisar, então você tem uma certa obrigação de devolver para a sociedade o que você descobriu. É uma obrigação moral. Você gastou dinheiro público ou com bolsa ou com os teus materiais, então você vai devolver. Como você vai fazer isso? Ou você pode ir de dois jeitos. Você pode ir ensinar, né, dar aula, ensinar, gente, minha pesquisa eu desenvolvi isso, então eu vou ensinar meus alunos, como se eu estivesse aqui ensinando minha pesquisa para vocês. No caso, minha pesquisa é sobre ensino de língua inglesa, tá? Então, eu não aplico a minha pesquisa aqui no COC, aqui eu dou aula de português. Mas eu aplico minha pesquisa em outros lugares que eu dou aula de inglês. Aplico sim. Então, você faz isso, você está devolvendo para a sociedade, ou você faz publicações de artigos em revistas científicas para as pessoas lerem. É aí que entra o texto que vocês vão ver agora. O texto de divulgação científica é uma forma do pesquisador devolver. São duas formas, ou dando aula ou publicando artigo. Devolver para a sociedade, foi investido em mim tempo e dinheiro para descobrir tal coisa e eu descobri. Saibam vocês o que eu descobri. Outros pesquisadores utilizem os meus dados e as minhas conclusões para fazerem suas pesquisas também. Porque é assim que a comunidade científica se comunica. A comunidade científica ela nunca trabalha sozinha. Gente, vocês podem ter certeza que um pesquisador que descobriu uma cura para uma doença, ele não fez isso sozinho, não. Ele sempre utilizou-se da rede de comunicação. Ele usou a pesquisa de um outro cara do outro lado do mundo que pesquisou uma coisa muito importante para ele chegar no resultado que ele usou. Aquele outro cara do outro lado do mundo que também pesquisou alguma coisa que ele utilizou para ele seguir aquele caminho até chegar naquela descoberta. É todo mundo trabalhando junto, a comunidade científica é muito unida. É cada um colocando um grãozinho de areia no monte até que o monte desmorona e fala, descobrimos alguma coisa. É sempre assim. Muito bem. E essa comunicação bonita entre essas pesquisas é feita mediante texto de divulgação científica. Então, por isso que ele está distante de vocês. Vocês vão saber mais dele quando vocês estiverem na universidade. Quando vocês estiverem, e eu tenho certeza que na sala de vocês tem muita gente que vai seguir essa carreira, que vai seguir a carreira acadêmica, que vai querer fazer mestrado, vai querer fazer doutorado e tudo mais. Então vocês vão saber bem o que é isso, vocês vão entender bem o que é isso, vocês vão participar. Então hoje, só para vocês saberem, vai cair no meu vestibular para eu escrever um texto de divulgação científica? Não. Até porque é um texto que requer bastante habilidades que vocês ainda não estão trabalhando comigo aqui. As nossas habilidades que a gente vai trabalhar não tem a ver com fazer citação direta com recuo ou referência bibliográfica, essas coisas vocês vão aprender quando vocês estiverem na faculdade. A não ser, claro, que tenham curiosidade, aí eu ensino depois. Então, beleza, agora que vocês entenderam para que serve essa rede de comunicação entre os pesquisadores. Agora eu vou além. Também tem um outro tipo de divulgação científica, que não é só entre pesquisadores da mesma área. Lembra que eu falei da biologia, né? Então é muito claro que, por exemplo, o Pierre tenha se comunicando com outro professor de biologia de um outro lugar, eles dois têm uma linguagem que eu, que não sou da biologia, não vou entender nada. É muito comum que isso aconteça, porque eles estão entre eles comunicando uma divulgação científica entre biólogos. Mas existe um outro nível. Existe o nível de divulgação científica também para o povo, para o grande público. Que aí, o que eles fazem? O pesquisador, tipo, vamos lá, o Pierre da vida, ele foi lá, pesquisou alguma coisa, ele transforma a linguagem da pesquisa dele de uma linguagem mais fácil e faz uma publicação para qualquer um ler. Isso também é texto de divulgação científica. Então a gente vai ver em dois níveis. Aquele de profissional para profissional, né? Eu sou da área de linguística aplicada.
Então, meu mestrado é em linguística aplicada ao ensino de língua inglesa. Eu posso me comunicar de uma maneira mais específica com um colega meu, que outros não vão saber, ou eu posso pegar e falar, não, vou transformar meu texto num jeito fácil de todo mundo entender, porque eu preciso publicar num site que vai todo mundo ver, ou numa revista. Quais são as revistas que publicam para o povão a ciência? Revistas que eu gosto muito, chama Super Interessante, Revista Mundo Estranho. Não sei se vocês têm costume de ver essas revistas, são fantásticas. Tudo que tem naquela revista, você pode ter certeza absoluta que foi feito dentro de uma universidade, em algum laboratório, em algum centro de pesquisa. Seja da área de humanas, da área de exatas, biológica, qualquer uma. Só que aí o que eles fizeram, os autores? Eles remodelaram o texto para que ele pudesse estar para um público que não é especialista, que é o que eles fazem lá na revista. É muito legal. Se vocês não leram, nunca leram, leiam. Essa revista é muito legal. É a ciência para o povão. Eu estou me chamando de povão, estou colocando vocês por quê? Tudo que não é especialista nosso, a gente é povão, né? Então, se eu for ler uma pesquisa na área de matemática, eu sou povão, eu não sou da área de matemática. Se eu estou dando uma pesquisa na área de biologia, eu sou povão, eu sou alguém. Agora, se eu estou na área de linguística, não, aí eu sou dentro da área. Então, estou colocando nós todos juntos aqui, leigos no assunto, mas mesmo assim a gente pode ficar sabendo. Isso também é texto de divulgação científica. Tudo bem? Está claro isso? Então vamos lá, vamos para o caderno então para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Então, texto de divulgação científica, aqui, ó. O desenvolvimento científico dos séculos, que ele passa de trocas de conhecimento, que é isso que eu falei, entre um pesquisador e outro, que se juntam para conhecer mais aprofundadamente uma coisa e pá, vai lá e vocês acabam descobrindo, juntando as coisas. Aqui, ó, gente, esse aqui, ó, é o marco zero do negócio. É 1456, o alemão Johannes Gutenberg, ele deu a Lume Bíblia, ele fez uma primeira impressão. Aqui eles estão fazendo o quê? Eles estão marcando quando o aparecimento da gráfica, ó. O aparecimento da gráfica, isso aí fez o quê? Fez com que o conhecimento pudesse ficar enraizado em algum lugar e pudesse ser difundido bastante. Então imagina a diferença de um cara ir lá à mão, escrever os seus manuscritos da sua pesquisa e deixar lá guardado para alguém poder ler. Alguém pode ir lá ler, outro vai lá ler, outro vai lá ler, beleza. Mas qual que é a abrangência que isso atinge? Pouco. Imagine o tamanho dessa pesquisa, onde ela vai chegar. Em poucos lugares, é um lugar, um escrito só. Então, vamos lá, numa cidade, sei lá, vou pegar uma cidade, uma cidade como, sei lá, Coimbra. Lá em Coimbra, em 1612, alguém descobriu alguma coisa lá, escreveu. Aí não tinha imprensa, o que aconteceu? Ah, ficou por ali. Quem estudou naquela universidade de Coimbra sabe, quem não estudou lá não sabe. Agora, com a invenção da gráfica, o que aconteceu? Impressão em grande escala. Então eu não vou fazer um manuscrito, eu vou fazer centenas de escritas dessa pesquisa e vou espalhá-la pelo mundo. Esse é o marco zero. Esse é o marco zero de quando a divulgação científica virou isso que é hoje, muito necessário. Aliás, que hoje não. Hoje ainda revolucionou mais ainda, que a gente tem o texto eletrônico, que é muito mais fácil. Hoje, na tela desse computador que vocês estão me assistindo, você pode abrir qualquer pesquisa, inclusive a minha, tá? Se vocês quiserem fazer pesquisa, vocês encontram a minha pesquisa no domínio público. A minha dissertação de mestrado está no domínio público para vocês verem. Já basta digitar meu nome próprio, Eduardo Augusto Lazaro Capobianco, lá e você vai ver. Domínio público, você vai ver a minha dissertação. Se caso vocês um dia quiserem ler, se interessarem por linguística aplicada, tá? Tá lá. Ou seja, hoje em dia revolucionou mais ainda, né? Hoje o meio eletrônico difundiu mais rapidamente. Isso repercute em coisa boa para a sociedade. As descobertas aceleram. Por exemplo, se a gente tiver, tomara que dê tudo certo, essa pesquisa, essa vacina, que dizem que já está na terceira fase, em vários lugares, já está sendo desenvolvida para quase se passar pela terceira fase, já ser comercializada para o povo, essa vacina da Covid. Isso parece que é uma das vacinas que pode sair mais rápida da história. Por que isso acontece? Pela dinamicidade das informações. Com certeza, esses institutos de pesquisa que estão desenvolvendo tiveram que fazer as suas leituras, os especialistas tiveram que ler. Hoje em dia, na tela de computador, você tem acesso a tudo. Se não tivesse essa dinamicidade, nós não teríamos, e tomara que tenhamos mesmo, essa vacina tão rápido, que ela está, provavelmente no final do ano ela deve sair. Olha só, isso é o texto de divulgação científica, indo e voltando nesta frenetismo
de comunicação entre as ciências, beneficiando diretamente nós, cidadãos, que precisamos voltar para a rua, né? Voltar para a vida social e estamos esperando essa vacina. Então tá aí, diretamente ligado. Então tá aí, esse é o marco zero, quando essa gráfica apareceu e tal. E aí, vamos lá, a gente tem, qual o contexto? Ó, quais são os contextos em que são publicados? São revistas e jornais. Agora, são revistas de jornal comum? Não, tem dois tipos. Tem a revista científica, que é aquela só da área. Então, a revista, por exemplo, eu tenho uma revista muito famosa na minha área, que é a revista Mundo e Letras. A revista Mundo e Letras é uma revista de quem é da área de letras, da minha área. Então, muita gente lê vários artigos publicados nessa revista Mundo e Letras, mas não é todo mundo. É quem é da área da linguística, quem é da área de letras. Então, tem esse tipo de revista. E também tem a revista, como eu disse, as revistas para o grande público, que é a revista Super Interessante, a revista Mundo Estranho, que são destinadas ao grande público. E aí essa linguagem não pode ser tão técnica, a linguagem tem que ser transformada numa linguagem mais acessível. Tá aí. Então esses são os canais onde isso vai, para onde isso vai e tudo mais. Aqui, ó. Ah, tá. E tem mais uma coisa. O texto de divulgação científica, ele não é tão formal. O que ele quis dizer com isso? É que quando vocês forem para a faculdade, vocês vão entender isso também. A estrutura do teu trabalho científico é muito rígida. Agora, a estrutura do texto de divulgação, não. Por exemplo, quando você vai fazer a sua dissertação de mestrado, quando você vai publicar aquele livro grande, aquela pesquisa inteira, tem um monte de regras para ser seguida. Você tem um monte de normas, num negócio que chama ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Você tem que seguir exatamente o espaço, o tamanho da letra, o espacinho que você tem que dar, tudo milimétrico, porque é padrão. Quando você vai fazer tua tese de doutorado, a mesma coisa. Agora, quando você vai publicar, aí não, mas é mais tranquilo. Ela não é tão rígida, justamente para ter uma certa mobilidade maior. Tanto na revista científica, quanto na revista Mundo Estranho, ou a Super Interessante, há uma certa brincadeirinha, né? Vocês viram que tem na revista, quem já conhece, eles colocam uma imagem, colocam infográficos, é bem didático, né? Isso é uma liberdade que no trabalho científico não tem, tá? Se você for ler uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, você vai ver que aquilo ali não tem figurinha bonitinha, não tem infográfico, não tem fotinha, não. Só se for necessário. Tem foto, mas técnica ali para mostrar a pesquisa, resultados da pesquisa, tem gráfico e muita parte escrita, citação e tudo mais. Então essa rigidez não é tão forte quanto que precisa ser no texto exatamente. Tá bom? E aqui, claro, outra coisa. Uma coisa que é importante é a questão do posicionamento, né? Geralmente, num texto científico padrão, você não tem posicionamento, você não diz eu, você diz em terceira pessoa, tudo mais. E num texto que é divulgado numa revista, às vezes tem essa liberdade, tá? Às vezes você pode falar, o autor da revista Super Interessante pode falar: eu gostei muito de ter lido a pesquisa do fulano de tal, vocês também vão gostar. Ele tem essa liberdade de poder falar com o leitor, coisa que no texto formal não pode. Jamais você vai falar: eu gostei de pesquisar. Você não fala isso. Você vai falar: esta pesquisa foi realizada assim, assim, assado, no lugar tal. Ela procurou os resultados tais e tais e tais. Tais resultados foram conseguidos, tais resultados não foram. As expectativas foram atingidas nisso ou naquilo. Texto dissertativo de dissertação ou de mestrado ou tese de doutorado é esse, padrão, terceira pessoa. Agora, na revista, não. Na revista você pode brincar de falar: eu gostei, eu não gostei, meu vizinho gostou, meu vizinho não gostou. É liberdade. Porque, como eu disse, essa transformação do gênero para o gênero povão, para o gênero para todo mundo, tem essa liberdade. Tá aí, pessoal. Esses são os dois gêneros textuais que a gente viu hoje. Semana que vem a gente vai falar de resumo. Resumo também já caiu em alguns vestibulares do Paraná, que eu já vi. Então, vai ser necessário a gente dar uma conversada sobre isso, sim. Muito bem, então deixa eu só primeiro ver se tem dúvidas. Abrir agora para dúvidas. E se não tiver, a gente vai para os exercícios. Eu vou fazer. São 2 ou 3 exercícios que a gente tem nessa unidade e nós terminamos. Primeiro, então, dúvidas sobre esses dois gêneros, ou de enciclopédia, ou de texto de divulgação científica, por favor. Fale, pessoal. Pelo jeito, não. Acredito que não.
Se não temos, então provavelmente não está tendo dúvida. Eu também admito que não é muito empolgante, não, né? Nós já vimos gêneros mais legais por aí, né? Esses não são dos mais empolgantes, então sinto muito, é uma pena que não dá para fazer todo o gênero ser legal pra caramba, né? O texto enciclopédico e o texto de divulgação científica, ele está muito distante de você. Mas tá bom, agora vamos fazer exercício. Vamos lá. Na página... se não sei se vocês já estão com o livro ou não. Se não tiverem, não tem problema. Acompanha comigo. Aqui nós vamos para a página... Peraí, estou chegando nela. Aqui. Página 84. Está aqui, módulo 19. Texto enciclopédico e texto de divulgação científica. Vamos lá. Bora lá, povo, assim. Primeiro, é um texto aqui. O Alô, Professor foi criado para dialogar com profissionais do ciclo básico e do ensino médio. Buscamos iniciativas novas, alternativas e ricas que professores e instituições estejam desenvolvendo dentro ou fora da sala de aula. Então, uma divulgação de um canal chamado Alô, Professor. Aí, vamos lá. Boccaccio Giovanni, 1313-1375, escritor, poeta e humanista italiano, era filho de um comerciante florentino. Sua obra mais famosa foi o Decameron, de 1348 até 1358. Constitui uma coleção de contos supostamente relatados por um grupo de 10 jovens fugitivos da peste. Boccaccio é uma importante figura da história, da ficção narrativa e tornou-se fonte de inspiração para grandes escritores em quase todas as épocas. Está aqui, ó. Esse texto foi colocado na enciclopédia da Folha, enciclopédia ilustrada. Então, uma pequena enciclopédia lançada pela Folha, também de curiosidades para o povão, tá? Muito bem, vamos lá. Com a leitura atenta dos textos A e B, podemos perceber que o primeiro caracteriza um texto de divulgação científica e o segundo é um verbete enciclopédia. Explique essa afirmação apenas pela diferença da linguagem. Então, por que na diferença da linguagem, o primeiro é um texto de divulgação científica e o segundo é um verbete? Aí vamos direto à resposta. No texto A, o emissor faz-se presente com o emprego do ponto de vista em primeira pessoa. Olha aqui, ele fala assim, foi criado no ciclo básico, buscamos, olha aqui a primeira pessoa, nós buscamos iniciativas que estejam dentro ou fora da sala de aula. Isso aqui, é a presença do leitor, do autor. Isso aqui chama-se pessoalidade. Se é pessoal, então significa que isso aqui não é de divulgação. Desculpa, que não é enciclopédia. E esse daqui não, esse daqui, tá falando, só faltou colocar em negrito, né? A palavra Boccaccio Giovanni, que vai explicar quem é o cara, né? Eu vou colocar em vermelhinho, assim como se estivesse em negrito. E aí vai falar quem que ele é. Nova enciclopédia, tá até uma referência direta a isso aí. Então, seria para você explicar pela linguagem, por quê? Porque esse daqui é pessoal e esse daqui é impessoal. Sem a presença do omissor, impessoal. Deixa eu grifar, amarelinho. E com a presença, emprego do ponto de vista da primeira pessoa, é com o emissor. Tem pessoalidade. Pronto, vou para o 2. Exercício 2. São 2 ou 3 aqui? São 3, eu acho. São 3. Olha o 2. Leia o texto e responda a questão. Segundo Lauriza Pinto, o autoconceito pode ser definido como uma construção do indivíduo acerca de si e do mundo, isto é, a imagem, a concepção e as idealizações que faz dos outros e de si mesmo. Entender o autoconceito nesta fase é chegar ao melhor entendimento de pessoas do processo de desenvolvimento humano, afirma a psicopedagoga. Então, olha um texto bem psicológico, né? É um texto que foi publicado numa revista de medicina. Então tá aqui. Como podemos observar o fragmento, sua linguagem é bastante simples. Informe a razão por que a divulgação científica necessita dessa simplicidade. Por que, mesmo sendo uma da área de medicina, tem um jeito da gente entender? A gente consegue entender isso aqui, O autoconceito pode ser definido como uma construção do indivíduo sobre si mesmo. Por quê, gente? Porque se isso aqui vai ser difundido para todo mundo, se as pessoas não entendem, vai por mim. Ninguém lê. Então, ou você transforma
para uma forma em que as pessoas conseguem entender. Ou imagine, se a revista Mundo Estranho, essa revista super interessante, tivesse uma linguagem difícil, não venderia. Agora, se você abrir essa revista, você vai ver que é extremamente fácil. Por quê? Para vender. Então, o texto de divulgação científica precisa ter linguagem simplificada, porque os seus destinatários são pessoas dos mais diversos níveis intelectuais, ou seja, podem não ser especialistas no assunto. Isso aqui eu estou falando daquela texto de povão, não de especialista para especialista. Esse aqui é aquela para o povão. Então, claro, vai ter pessoas de vários níveis, então, para que seja uma coisa inteligível. Imagina eu, né? Eu adoro, por exemplo, sabe esses programas que passam na televisão que fala do espaço, tipo o programa Cosmos, programa... esses programas que falam sobre buraco negro, estrelas, por aí. Eu adoro pegar na Discovery Channel ou no History Channel esses assuntos, né? Mas, cara, imagina se esse programa fosse feito para quem é só estudante de astrofísica. Isso não ia ser interessante para mim. Eu não ia me interessar em ver. O que eles fazem? Transformam em linguagem de leigo, em linguagem de povão. Eu sou povão em astrofísica, eu não sou especialista. Então, ou eles transmutam isso para uma forma que agrada, ou não vai, ninguém vai ver. Até na TV isso existe, tá? Existe divulgação científica na TV também, programas fazem isso. Pronto, vamos terminar, gente. Agora é o último exercício desta quinta-feira. Texto 1. É evidente que a vitamina D é importante, mas como obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem uma qualidade significativa de vitamina D naturalmente. Manteiga, nata, gema de ovo e fígado. Então tá aí. A gente produz expondo-se ao sol e alguns alimentos também têm vitamina D, segundo este texto que saiu da Saúde HSAW da UOL. Texto 2. Todos nós sabemos que a vitamina D, colicalciferol, é crucial para a saúde. Mas a vitamina D é realmente uma vitamina? Está presente nas comidas que os seres humanos normalmente consomem? Embora exista em algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os humanos artificialmente incrementem um produto alimentar, como o leite enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua pele e não a colocasse direto na sua boca. Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? Vocês perceberam que há uma certa inconsistência entre os dois textos? Um está falando uma coisa, outro está falando outra. Muito comum também nas divulgações. Opa, estou clicando errado aqui, não tem nada a ver com o Word, estou abrindo o Word à toa aqui, deixa eu fechar. Ó, gente, é muito comum. Quem nunca viu, quer ver? Deixa eu pegar um exemplo para vocês. Às vezes você vai lá, pega um texto, né? Você pega aquele jornal da cidade de Bonifácio, né? Sinal Folhas da Bonifácio. Aí antigamente eles colocavam textos sobre conhecimentos gerais na segunda página, né? Aí você via lá, numa semana você via lá falando um texto que café faz bem. Aí na semana seguinte um texto de café faz mal. E depois chocolate faz bem, chocolate faz mal. Isso é comum. Por quê? Porque, gente, cada pesquisador, cada centro de pesquisa está analisando uma característica dos alimentos, dos quais. Então eles vão lá e descobrem que comer chocolate faz bem para serotonina e faz bem para ativar uma defesa contra a depressão. Ótimo. Depois outro instituto vai lá e descobre que essa gordura que está presente no chocolate, ela entope mais a sua veia e causa depressão. Olha que legal, né? Você vê várias formas de ver a mesma coisa. São vários olhares. E sem a ciência é assim. Então, você tem dois textos que têm comprovação, que são científicos. Mas um vai lá e fala que tem a vitamina D no ovo, tal. O outro vai lá e fala, não, tem muito pouco, mas foi feito para ser na pele. Isso é comum. Aí nós temos um exercício que vai exatamente falar disso. Ó. Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes, ou seja, que não concordam, sobre o mesmo tema, divergente. Comparando os dois textos, constata-se que o texto 1 contrapõe o primeiro quando. Então, qual que é o grande detalhe entre esses dois textos, né? Por que eles são tão diferentes? Por que eles se contradizem? Porque, assim, vamos lá, que o segundo comprova cientificamente
que a vitamina D não é uma vitamina? Não, ele só lança uma pesquisa, uma pergunta. Ele demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde? Não, ele não demonstra nada. Ele enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo e absorvida mais rapidamente? Sim. Ele fala, ó, ela foi feita para ser produzida na tua pele e não para ser colocada na tua boca, apesar de ser possível. De uma forma, ele fala que é de uma forma não natural, de uma forma artificial, mas pode. Mas ele incita. Então, a alternativa C é a resposta correta. Vamos ler as outras. Ó. Ele afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e no leite, não em seus derivados? Não, ele fala só na gordura do peixe. E ele levanta a possibilidade do corpo humano produzir artificialmente? Não. O corpo humano não produz artificialmente, o corpo humano produz naturalmente. Quem coloca artificialmente é no alimento. Pronto. Tá aí. Pessoal, estamos terminando. Pergunto eu, se rolou alguma dúvida, enquanto vocês pensam se tem dúvida ou não, eu vou só confirmar. Nós, então, não temos a presença do Cauã mesmo, tá aqui, faltou. E, como disse, nossa colega, a Lívia, está no médico, então ela também faltou. Muito bem, pessoal. Infelizmente, Deixa eu tirar a apresentação. E vou parar a gravação também. Peraí, deixa eu parar a gravação. Eu estou gravando a aula porque